Salve, internautas! Tudo bom com vocês? A gente está aqui em mais um podcast Ibra Talks. Quem vai estar aqui comigo hoje, nesse bate-papo, é o Misael Fará. Tudo bom, Misael? Fala, pessoal. Tudo bem, Sidney? Tudo jóia. Esse podcast está sendo gravado, então não dá para vocês participarem ao vivo, mas tem outras maneiras de participar. Por exemplo, vocês devem se inscrever no nosso canal, né? Ajuda muito. Quando se inscrever, ativa o sininho. Ativando o sininho, vocês devem ir lá e ativar todas as notificações para poder receber todas as nossas notificações, compartilhar os nossos vídeos também, né? E o principal, dar like pra gente. Gostou? Dá like, tá? Não gostou, não conta pra ninguém, mas gostou, dá like pra gente, porque isso dá muita relevância pro nosso canal. E quem vai estar aqui com a gente hoje nesse bate-papo? A Úrsula Ramos. Tudo bom, Úrsula? Tudo bem, prazer. Olá. Obrigada pelo convite. Seja Bacana. bem-vinda. Obrigada. Obrigado você por estar aqui. Antes de mais nada, eu queria falar do nosso patrocinador, a Editora Vilese. A Editora Vilese, ela tem diversos livros, ela tem livros científicos. O livro científico que ela tem, até bem importante, que é o livro do Ibra, que é a Reabilitação Animal, né? E ela tem livros de ficção, ela tem livros de autoajuda, por exemplo, esse Desperte Sua Consciência é um livro de autoajuda. Ela tem livros de ficção, inclusive eu sou um dos escritores da Editora Vilese, né? Tem A Sombra da Alma, tem Os Sete Mundos. Só na Editora Vilese eu tenho 11 livros publicados, né? E você gosta de ler? Gosto bastante. Ah, que ótimo. Porque a Editora Vilese, ela sempre oferece um livro para quem vem aqui com a gente. Então, você vai ficar com esse meu livro aqui, A Sombra da Alma. Que ótimo. Tá? Obrigada. Obrigado Vou você. começar a ler hoje já. Ah, legal. Depois dá um feedback pra gente. Com certeza. Só tem uma coisa, eu já vou avisar antes. Se você olhar na Amazon, isso daí todo mundo me fala. Começou a ler, não consegue parar. Então, arruma um tempo para ler, porque todo mundo fala isso pra mim. Sinal que é ótimo. Nossa, eu vou começar hoje isso já. é bom. Aí você me dá um toque. Obrigada. Vamos falar de você um pouquinho. Você trabalha com o que, Úrsula? Eu sou modelo e microempreendedora. Microempreendedora? Micro porque é pequenininho, eu comecei agora, então micro. Mas o que é que você começou? Eu tenho uma loja de e-commerce, de utilidades. De utilidades? Chama Ocean Food, já vou fazer o... Você tá aqui, tem que fazer mesmo. Uma coisa que eu ensino, que eu dou uma aula de empreendedorismo, nunca perca uma oportunidade, né? E no final a gente vai depois perguntar novamente para o pessoal poder saber, né? Onde encontrar o e-commerce. Eu mesmo vou querer dar uma olhada, eu sou meio consumidor, né? Então eu tenho que tomar cuidado para olhar essas coisas assim, que eu precisava tanto disso, né? Sem precisar, né? E aí você é modelo. Atualmente, né? Antes eu trabalhava com marketing, trabalhei por muito tempo em agências de marketing, então sempre comunicação foi meu forte. Sempre assim. Nessa área de comunicação? Sempre. Tá. Atendimento ao público, cliente, campanha, enfim, sempre nesse meio, assim, do marketing. Legal. E parece que você tem uma história, né, para ter virado modelo. Na verdade, eu sou... ex-obesa, né, mórbida, grau 3, né, que é aquele grau super avançado. Eu pesava... O que é isso? Quantos quilos, mais ou menos? 160 quilos. E você tem que altura? Eu tenho 1,74 de altura. 1,74, 160 quilos. Eu sou alta, mas 160 quilos você bastante. Você tinha o dobro do meu peso e eu tenho 1,83. Então, eu era bem grande. E aí eu fiz cirurgia bariátrica, meio que contra a vontade, né, porque é extremamente agressivo, né, a gente corta um órgão nosso, né, e tem a recuperação e tudo. E depois que eu fiz essa cirurgia bariátrica, eu perdi aí 80 quilos. E eu participei de um concurso de Miss, que um desses meus amigos bariátricos me inscreveu, o Caio até. E eu participei também contra a vontade, porque eu falei, não, imagina, nada a ver, eu vou participar de um concurso de Miss. E aí eu ganhei. Que legal. E dentro do concurso tinha uma produtora, ela é, né? Era Miss Bariátrica? Miss Bariátrica lá no Guarujá. No Guarujá. Foi no Guarujá, inclusive, o concurso. E aí eu passei, né, na votação, que tinha uma votação online, então os mais votados iam participar, as mais votadas, né?
E aí eu passei, ganhei, e dentro desse concurso tinha a produtora que tinha uma agência de moda lá no Guarujá. Ela falou, Úrsula, você devia investir, porque você é muito bonita, tal, você fala bem, você desfila bem, e eu nunca tinha feito nada. É engraçado que quando eu era criança, minha mãe me levou uma vez para fazer umas fotos, aqueles books, assim, e eu tenho um monte de fotos, assim, que eu saí descabelada, chorando, que eu morria de medo, de vergonha, de tudo. E achei até a coincidência, depois de tantos anos, né, ter feito algum sentido já ter passado essa experiência. E aí eu voltei para São Paulo, fiz um book, fui numa agência, na Guaraná, que hoje não existe mais, e levei meu book, e o booker, né, que a gente chama de booker, né, que são os agenciadores, falou, não, vamos trabalhar com você. E aí eu comecei e fiquei 4 meses com ele, e aí depois eu passei para Ford Models, que é um dos grandes nomes aí das agências, né, que trabalham com ator, atriz, grandes nomes. Uma das mais famosas, né? Uma das maiores. Uma das maiores. Ford Modas tem alguma coisa a ver com a Ford Motors? Não tem nada a ver. É só o nome que é parecido. Só o nome que é parecido, que é da Denise Cepeda, enfim, trouxe pra cá. Na verdade, ela é internacional e depois a Denise abriu aqui, né, no Brasil. E aí eu trabalhei um período lá e acabei desencontrando um pouco o perfil mesmo. A gente trabalha muito com o perfil de modelo, né? Então eu fui seguindo um rumo e decidi trocar de agência e a Way me chamou. E aí agora eu tô com eles, a Way Models também. Pra Way, E aí o que você faz lá? Exatamente. Na verdade, desde desfile, campanha publicitária, comercial, tudo. Então, eu já fiz grandes marcas, né? Riachuelo, Hering, Carmen Stephens. Já fiz desfile pro Samuel Sirnansky, que é um grande estilista. A gente já viu você em vários lugares. Pode ser. É que eu sou péssimo para guardar fisionomia. Mas você sabe que quando a gente faz campanha, fica muito diferente do que a gente é realmente. É outro tipo de maquiagem, outro tipo de cabelo. Então, nas campanhas, normalmente, eu saio com uma cara um pouquinho mais meiga, mais menininha, uma coisa... muda completamente o perfil. Agora eu vou ficar prestando atenção. Você conhece, eu já vi. Só vou ter que explicar para a esposa, né? Não, eu conheço lá do lado. Calma. Tá na Riachuelo, conheço. E aí eu comecei assim, antes da pandemia, pela Ford, inclusive, tava tudo certo para eu ir para a China trabalhar um período, ia ficar um período lá trabalhando, e aí veio a pandemia e ninguém conseguiu mais sair de casa. E aí eu acabei... um marco na vida de todo mundo. Mudou os sonhos de todo mundo, os objetivos, e aí eu mudei para a Way e aí tô até hoje com eles. Tá com eles. Que bacana. E me fala o seguinte, porque assim, aproveitar e conversar com você sobre a bariátrica, né? Porque eu acho super importante. Sim. Primeira coisa, você tinha algum distúrbio hormonal ou foi só de tô comendo e acabou? Então, na verdade, eu não sei precisar para você se era isso. Porque da minha família, eu fui a única obesa. Então, tem os meus irmãos que sempre foram magrinhos, meus pais também nunca tiveram problema com peso. Mas eu falo que tem uma foto em casa, que eu tenho mais ou menos 1 ano de idade, eu não cabia no carrinho do bebê. E você já era obesa? Já era obesa, pequenininha. Então é meio genético, né? Já nasci muito grande, muito forte. Então não cabia dentro do carrinho. Eu falo, mãe, como é que você não via o tamanho dessa criança que não cabia no carrinho? E nem aguentava me segurar no colo, né? Muito grande. Então eu já fui crescendo com isso e, claro, a alimentação ruim, né? Acho que uma das maiores faltas, para um geral, é essa educação alimentar. Então, nunca tinha esse exemplo de, não pode comer tanto, ou então não come tanta porcaria, biscoito, não sei o quê. Então, se bobear, eu tomava Coca-Cola numa madeira, assim, fácil. 2 litros de pequenininha. McDonald's, eu comia muito fast food. Sim. Então... Mas acho que é muito geral isso, né? A parte da alimentação, nossa, é muito difícil você se regrar, né? De fazer uma alimentação... Se a gente não cresce saudável, com esse hábito, é muito difícil. Tem que ter um estímulo, né? É complicado. Por exemplo, agora, a gente estava gravando um podcast, eu subi, comi um pedaço de bolo e desci. E a gente pra vocês terem uma ideia, a gente tá mais ou menos na hora do almoço agora, né? Gravando o podcast. Mas às vezes é até hábito. Você fala, nossa, dá uma beliscadinha aqui. Quando você vê, você nem percebe que você comeu e você passou o dia beliscando. Isso acontecia muito comigo também. Eu tomo muito cuidado, porque eu falo que assim, eu sempre fui muito magro. Aí eu fiz 30 anos. Pronto, né? E assim, eu falava assim, eu tenho que emagrecer 2 quilos. Eu cortava a Coca-Cola e em 1 semana eu emagrecia 2 quilos.
Agora eu falo, tenho que emagrecer 2 quilos. Eu corto tudo e emagreço 2 gramas. Né? Então, é a idade mesmo. A idade, você vai tendo um metabolismo mais lento, mais devagar, tudo, e você fica mais sentado, né? Não faz tanto exercício, coisa que eu procuro fazer. Mas é complicado mesmo, né? Você manter o peso depois de uma certa idade. Mas o que eu queria te perguntar, porque assim, eu sei que muita gente vai estar assistindo o nosso podcast e pensando, eu deveria fazer a bariátrica, né? Poderia fazer a bariátrica, eu tenho o desejo, né? Como que é o pós-operatório, pós-bariátrica? Porque eu sei que tem que tomar vitamina, tem que repor algumas coisas, como que é isso? É assim, eu vou explicar antes de eu tomar a decisão de fazer. Então, eu cresci sempre muito gordinha, sempre com sobrepeso. Aí, minha mãe começou a me levar no endocrinologista desde os 7 anos. Então, tomava fórmula, remédio para emagrecer. Aí, fazia aquela dieta super restrita. Aí, eu chorava porque eu queria comer e não podia. Então, foi uma infância traumática em relação a isso, inclusive até no convívio social mesmo, de escola. Eu não queria ir porque eu sofria muito bullying. É isso que eu ia perguntar. Sofria muito, muito. E aí eu fui crescendo, o peso foi aumentando. Aí eu fiz uns 13 anos, eu entrei na academia. Falei, não. Minha mãe falou, vai fazer academia, vamos ver se te ajuda, né? Motiva, alguma coisa assim. E até socializar, porque como eu era uma criança muito gordinha, então eu sofria muito bullying, eu tinha muito medo, vergonha, não falava com ninguém, então não tinha amigo. Então a academia foi um meio ali que eu achei de socializar com todo mundo. Só que aí eu comecei a fazer academia e eu comecei a sentir mais fome. É isso que eu ia falar também. Você faz academia, eu morro de fome depois que eu faço uma esteira. E aí eu falei, nossa, mas eu preciso comer, porque eu treinei, então eu vou comer. Então não tinha ainda essa noção. Então eu fui só engordando. E aí, mais ou menos com uns 17 anos, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. E aí minha mãe me levou no médico e eu cheguei a aferir a pressão e tava 20/14. Caramba, com quantos anos? Com 17 anos. Menor de idade já com... Aí a médica falou assim pra mim, vai ficar aqui internada até diminuir a sua pressão, mas assim, ou você emagrece ou você morre, porque se você infartar é fulminante. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu fiquei desesperada. E aí o que aconteceu? Eu fiquei ansiosa e comecei a comer mais. Descontou tudo na comida. Foi. E aí eu só vim engordar. E chegou uma hora que... É engraçado, porque parece que a gente tem um apagão. E a gente não percebe. A gente se olha no espelho, mas a gente não se vê. A gente não consegue ter a dimensão do tamanho que a gente tá. A gente pega a roupa e olha, a gente vê que é uma coisa muito grande. Mas não tem a noção, não tem essa concepção do quão grande. Você não consegue... Meio que bloqueia. A gente não tem essa noção de quanto a gente tá grande. A gente tem noção quando a gente vai passar numa catraca, que a gente não passa. Que a gente vai sentar numa cadeira e a gente não cabe. Ou que a gente entra na loja e falam que não tem a nossa numeração. A gente, por essas pequenas coisas do dia a dia, assim, que a gente consegue ter essa noção. E aí a minha mãe falou assim, não tem o que fazer. Ou você emagrece ou você morre, o que a gente faz? Aí eu falei, não, então eu vou fazer bariátrica. E aí era um ano de acompanhamento com psicólogo, com nutricionista, com preparador físico e tal. Eu falei, não, se for para emagrecer, eu quero emagrecer logo. Eu quero já cortar e já quero ficar magra. Aí eles começaram a explicar, não, porque é isso, porque é aquilo. É um processo, né, para que isso aconteça. Porque no final, assim, desse 1 ano de tratamento, eu entendi que é uma cirurgia muito mais psicológica do que física. Como assim? Porque quando a gente corta o estômago e a gente não tem esse processo de acompanhamento, a gente continua pensando como gordo. Com a ansiedade, a gente querendo descontar a vontade de comer ou as frustrações da vida na comida. Então, quando a gente come, a gente quer suprir alguma falta. Então, eu ia operar, eu ia emagrecer, mas a falta interna ia continuar. Continuar mesmo. O psicológico ia continuar. Entendi. Então, antes de tudo, é o que eu sempre falo, no meu Instagram perguntam muito, eu quero fazer bariátrica, tal, não sei o quê. Você acha que eu devo fazer? Eu falo, não. Só se você tiver com o seu psicológico muito bom. Senão, não compensa. É um conjunto de coisas que vocês têm que alinhar para poder chegar no objetivo, né? E é uma mudança de vida, né, também. Porque você muda a sua cabeça, você passa o resto da sua vida tomando vitamina, porque eu tenho anemia, então você tem que repor ferro, B12, tem que acompanhar sempre. Porque você não absorve mais. Não absorve mais, né? Porque eu fiz a bypass, então eu cortei um pedaço do estômago e um pedaço do intestino. Então a absorção de tudo que eu como... Aí diminui a digestão, por isso que você não engorda. Na verdade, é aí que tá. As pessoas acham que vai fazer a bariátrica e nunca mais vai engordar. Não, eu conheço gente que fez e que engordou de novo.
Às vezes engorda até o dobro. E aí, porque eu falo do psicológico? Tem pessoas que durante o processo ali, né, do acompanhamento, ou no pós, como a gente é costurado, as pessoas deitam, tipo, por exemplo, para comer leite condensado. E aí, você deitado, você tem um conforto do estômago, e aí você não sente dor. É assim, com uma semana de operado. Uma semana sentindo dor, é isso? Não, uma semana de operado a gente fica com um copinho de café, né? 50 ml. Então, a gente toma água de coco, Gatorade, água. Não come, é só líquido. Mas não sente fome? Não, então, a cabeça sente fome. Mas se você for tomar um gole de água, não passa. Eu, pelo menos, senti isso, assim. Entendi. Eu já ouvi isso. Não consegue tomar. Mas a crise que dá, assim, de vontade de comer é um negócio absurdo. Eu senti muita vontade de comer. Principalmente porque morava com outras pessoas, então senti o cheiro da comida. E aí eu sentia fome, mas eu não conseguia nem tomar água. É muito doido como a nossa cabeça... Fome psicológica. Exatamente. Porque você já está acostumado, né? A comer aquela quantidade sempre. Aí, de repente, do nada, não, peraí, não vou mais comer. Não, eu sinto vontade de comer. E os horários, né? O corpo se habitua a tudo aquilo, né? Então, eu sentia muita vontade de comer. Só de sentir o cheiro da cebola, do alho refogando. Nossa, era desesperador. Cebola eu não ia sentir vontade, não. Eu detesto cebola. Todo arroz do feijão. Isso, feijão, nossa. Um bife sendo frito. E aí, então é um processo. Então, antes de operar fisicamente, eu sempre falo, passa com um acompanhamento psicológico, vê o que você precisa tratar internamente antes disso, porque é uma decisão que vai mudar a sua vida inteira. E em uma questão geral, assim... Muda... Você falando que muda a vida inteira, muda a parte, a gente chama de propriocepção, né? Nossa noção de espaço que o nosso corpo está ocupando, né? Você batia em objeto, ou ia sentar e errava a cadeira, coisa assim? Tinha alguma Já coisa aconteceu, assim? E ainda hoje eu acho que às vezes eu olho um espaço e falo, nossa, eu acho que eu não passo ali. Mas eu passo, porque eu ainda não consegui. E assim, tem 5 anos que eu fiz a cirurgia, né? E eu ainda não tenho tanta noção do espaço que eu ocupo. Eu às vezes ainda me vejo com o corpo de antes, com o mesmo tamanho, assim, de dimensão. Olha, é uma coisa muito louca, né? Porque quanto tempo você demorou para chegar nesse peso agora? Porque agora Quando você tá bem magrinha. É que eu sou grande, né? Eu tô com 86 quilos agora, mais ou menos, 87. Então, assim, no primeiro ano eu perdi muito peso, porque, né, fica ali 15 dias só na dieta líquida. Aí passa pra pastosa, aí não sei o quê. Então, assim, era coisa de 5 quilos em um dia. É muita coisa. Muita coisa. Não é saudável até, né? Porque nesse meio a gente perde massa magra, né? Músculo também, né? Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Você costuma treinar e tal? Porque o músculo, na verdade, ele pesa também, né? Então, pesa mais que a gordura. Se for pesar na balança, talvez você fique pesada, mas um músculo diferente, eu né? treino, inclusive não parece, mas... eu treino e eu tô me preparando para competir no fisiculturismo no final do ano. Então, desde lá... Então, por isso que você tem um peso um pouco mais alto. Mas você não parece ter esse peso. Porque realmente, até falo, uma coisa que eu falo assim, a coisa mais errada que existe é o IMC. Índice de massa corporal. Sim. Porque assim, se for ver, por exemplo, o meu IMC, eu tô no limite, tô dentro, tô bem. Mas pega, por exemplo, um cara que é do meu tamanho, mas é só músculo, ele tá totalmente fora. Ele vai estar, vão falar para ele, você precisa emagrecer. Né? Só que ele não precisa, ele não tem uma gota de gordura, né? Então, eu falo isso para os animais, né? Que eu sou veterinário. Uma vez até fui dar uma palestra, foi em Curitiba. Era justamente sobre a obesidade animal. E eu falei, gente, esquece IMC para animal. Você tem que ver. A gente até tem desenhos mostrando o que você tem que ver no animal. Para saber se ele está obeso, se não está. Tem que ser visual. Esquece IMC. Porque se você pega um pitbull, ele está totalmente fora do IMC. Ele é só músculo. Ele é só músculo, né? Aí você pega, sei lá, um Lhasa Apso gordinho e vai estar dentro. Mais ou menos isso. E pra gente é igual, né? Sim, tanto é que semana passada eu fui no meu Nutri e eu tô com 13% de gordura.
que é bem abaixo do esperado para uma mulher, né? Só que eu sou pesada, eu sou grande, tenho uma estrutura grande. Então, se fosse pelo IMC, eu estaria com obesidade de novo. Com certeza. Então, não dá para se basear. Então, a tua vida mudou completamente, né? Porque, imagina, virou modelo, vai participar de uma competição de fisiculturismo, quer dizer, tudo que você nunca ia imaginar antigamente, né? Não, era totalmente distante da minha realidade, né? Primeiro porque nesse meio era uma coisa que eu gostava de fazer, né, da musculação, mas eu tinha vergonha porque eu não me encaixava ali dentro, né? Então, essa mudança, né, de peso me trouxe outra perspectiva de vida. Mudou completamente a minha vida, na verdade, assim. Porque eu não tive convívio durante a adolescência, então eu não saía, não fiz amizade, tive dificuldade para ir para a escola porque eu sofria bullying. Então, assim, tudo que era para eu ter vivido numa fase normal da vida, acabei não vivendo por conta do peso, né, que atrapalhou. Não que ser gordo é ruim, mas acho que quando a gente não se aceita, a gente se olha no espelho e não tá feliz, isso é ruim. Eu acho que o problema também não tá só em você, tá no entorno, né? Porque, também. Você falou, você sofria bullying. Sim. Quer dizer, o pessoal não te enxergava como uma pessoa... falar normal é esquisito, mas assim, não se enxergava como... Não te enxergavam como eles, né? E aí fazia... Lógico, criança é cruel. Sim. A criança, lógico, ainda mais cruel, uns anos atrás. Faz parte. Não, hoje a gente ainda tem o respaldo. Hoje, a criança sempre foi cruel, assim... E então, assim, se tem alguém um pouquinho diferente, é o alvo. Aquele pouquinho diferente é o alvo. Eu sei disso porque eu fui alvo, eu fiz os outros de alvo, então a gente sabe. Eu fui alvo na época que eu estava crescendo, meu braço cresceu muito mais rápido do que o corpo, então o braço ficou grandão. Aí eu fui alvo nessa época. Aí depois eu fiz alvo, peguei as outras como se vingou. E assim vai, né? Mas assim, era uma época que o bullying, ele era restrito ao local, né? Hoje o bullying é restrito ao mundo. Você sofre um bullying pela internet, né? É um negócio absurdo. Por isso que a gente tem muitos problemas por aí, assim, né? Mas e aí você está fazendo trabalhos que... Você tinha falado alguma coisa de teatro. Aí nesse meio tempo eu comecei a ser modelo e falei, por que não? Eu sempre gostei de falar, de conversar, atuar. E era um dos meus sonhos, né? Porque quando eu converso assim com os meus amigos, eu falo assim, na minha infância... Porque todo mundo fala, o que você quer ser quando você crescer? A única coisa que eu queria ser era ser magra. Juro por Deus. Você respondia isso? Não, eu quero ser magra. Porque isso pra mim era uma coisa tão forte, era tão cruel que eu passava, que era o meu único sonho, ser magra. Então eu não tive a oportunidade de ficar pensando, nossa, eu quero ser tal coisa. E aí quando eu fui crescendo, eu falei, nossa, já pensou se um dia eu fosse atriz? Mas não, imagina, nunca vou conseguir. E aí quando eu entrei na agência de modelo, teve um reality show que chama Beleza GG. Porque eu sou do departamento Curve, né? Que hoje representa a mulher brasileira com curva. Não é aquele fashion, que são aquelas meninas super magrinhas, né? Então, são dois departamentos diferentes. E aí estavam gravando esse reality e eu participei. E aí o produtor lá, o diretor, falou assim, você fala muito bem nas câmeras, né? Você se comporta, gesticula bem. A gente vai fazer teatro. Aí eu fiquei isso foi antes da bariátrica? Não, foi depois. Foi quando eu entrei pra Ford, né? Tá. Que o Beleza GG foi gravado dentro da Ford Models. Tem até, acho que é no canal Wii, que passa, vai sair a segunda temporada e tal. Inclusive, tem até vários modelos hoje, você vê as propagandas já diferentes do que eram antigamente, né? Você já vê... Graças a Deus. Porque deu uma mudança drástica. Era anorexia, né? Muito mais inclusão. E na TV a gente acha que elas são magras, mas pessoalmente elas são muito mais magras. Dá diferença, né? Pior ainda. É muito... Não, chega a ponto de ter bulimia, né? Sim. Não é um corpo que o nosso padrão, né? O que a brasileira consegue atingir. É totalmente fora da curva. Fora consegue, porque a gente, por exemplo, você viaja, você não vê gente assim andando na rua. É totalmente atípico, né? E se tiver alguém assim, você vai achar estranho. Em qualquer parte do mundo. Você vai olhar e falar, nossa, como é magra, né? Lógico que você não vai falar pra pessoa, mas você vai pensar, né? E aí você foi lá pra fazer teatro. Aí eu participei, né? A gente gravou esse reality e aí o produtor falou, você vai fazer teatro. Aí eu fiquei com isso na cabeça, aí eu falei, não, então vou fazer. E aí eu comecei a fazer e fiz lá no Newton Travesso. Aí nesse meio tempo a gente desenvolveu uma peça, aí fez um curta-metragem também. Então eu atuei, dirigi, escrevi. Curta-metragem, qual que é o nome do curta?
Eu esqueci o nome, porque já faz um tempinho, mas tem no YouTube, se procurar lá no canal do Hilton Travessa, eu com meu amigo também, que ele inclusive até continuou lá agora atuando. Pelo menos o assunto você lembra. Na verdade, a gente tinha que pegar uma peça e desenvolver para um assunto atual. Então, a gente falou sobre abuso feminino. Ah, tá. E aí a gente desenrolou sobre isso. O nome eu não lembro, mas era O Despertar de Júlia, se eu não me engano. Uhum. Então, a gente usou uma história e então não é só atuar em teatro, você escreveu também? Sim. E ainda escreve? Escrevo, mas eu não publico, mas eu escrevo. Eu escrevo bastante post no Instagram também, eu faço criação de conteúdo de vídeo, essas coisas também. No Instagram? No Instagram, Qual que é o teu Instagram? É Úrsula.Ramos. Úrsula.Ramos. Isso. Depois eu vou entrar lá pra ver. Olha lá. Não conheço. E até tô com um projeto de um canal no YouTube também, essas coisas pra ajudar. Projeto fazer podcast, essas coisas? Não podcast, mas mais esse estilo de vlog, né? De dar dica nutricional. Porque depois que eu fiz a bariátrica, eu emagreci, eu fui me aprofundando cada vez mais na nutrição, né? Então, é uma área que eu gosto muito, eu estudo muito, eu tô sempre por dentro ali, tanto da parte de educação física também. Não é formada, é autodidata? Não sou Isso, eu não sou formada. Ainda, pelo menos, eu tô pensando. Mas pretende fazer? Pretendo, bacana. Pretendo. Porque é bom que você tem uma experiência também de vivência, né? Diferente de só estudar sem passar, na verdade, né? Então, é diferente o tipo de experiência que você tem que você pode passar, né, para os espectadores. E de fato, a nutrição fez a maior diferença na minha vida, porque no período de pandemia, por exemplo, eu engordei 20 quilos. Então, a gente fala, bariátrico não engorda? Engorda. Se você comer mais do que você gasta, você engorda. Acho que todo mundo, né? A gente não fazia nada, ficava em casa, não tinha o que fazer. Né? Eu mantive, eu não engordei porque eu continuei trabalhando normal, né? Eu atendo os animais de manhã, né? E à tarde trabalho pro IBRA, trabalho aqui no Instituto. Mas trabalho de casa, normalmente, só de sexta-feira que eu venho pra cá. Mas eu continuei a rotina praticamente normal. Ficou até melhor porque não tinha ninguém na rua. Lógico que eu não vou falar que a pandemia foi boa. Eu tô só olhando o lado que foi bom. Não tinha ninguém, você ia rápido. Não tinha trânsito. Né? Mas foi um período terrível para todo mundo. Você não sabia se você ia morrer amanhã. Muito Você chegou incerto, a pegar Covid? Não peguei. Eu já tive 2 vezes. Não peguei nenhuma vez. Jura? Semana passada. Eu gravei o podcast aqui na sexta, no sábado comecei a passar mal. Um pouquinho mal, né? Aí no domingo eu tive febre e... Não a semana passada, foi a semana... Na outra semana. Na outra semana. No domingo eu tive febre, só que aí na segunda eu já tava bom, só que minha esposa tava com Covid. Aí eu peguei e fui fazer o teste, aí deu positivo. Nossa. E eu não pude trabalhar, né? Não pude ir na casa dos clientes com Covid. E eu tive antes da pandemia. Antes da pandemia, não. Antes da vacina, eu tive também. Só que também não... Eu acordei à noite com o nariz ardendo. Aí eu falei, nossa... E eu tava pintando as portas do meu apartamento. Falei, nossa, acho que eu exagerei. Devia ter usado máscara, alguma coisa. Aí eu acordei com dor de cabeça. Só que eu tenho ainda, mas agora eu não tenho mais dor de cabeça. Tinha um problema cervical e me dava dor de cabeça. Ai, caramba, cervical de novo. No dia seguinte, o nariz ardendo, dor de cabeça. Nossa, ainda não passou. Aí passou... 15 dias depois eu fui fazer o teste, que eu fazia cada 15 dias teste de Covid, porque eu estava indo na casa dos clientes, deu que eu tinha tido. Assim, quer dizer, eu podia não estar aqui, porque foi antes da vacina. Né? Mas é complicado, assim. É um negócio que você pega do nada, você não sabe onde você pegou. E eu fazia também o teste sempre, né, semanalmente, e eu nunca peguei, nem tive contato, assim. Não sei se tem como, porque meu irmão pegou. Então. Um monte de gente pegou e eu, nada. Eu não gosto de chamar de empregado, eu chamo de colaborador, lá da minha casa, né? Ou de funcionário, alguma coisa assim, esse empregado eu acho feio. O marido dela teve Covid, quase morreu, ficou com sequela muscular, tudo, agora ele já tá bom. Continuou dormindo com ela e ela até hoje faz teste e diz que ela não teve contato. Caraca. Então, e quando eu tive, essa vez que eu tive, lá em casa todo mundo fez teste e ninguém teve nem contato. Então, não sei que... é a doença mais misteriosa do mundo, né? Varia muito de organismo para organismo, né? Varia muito. Eu, graças a Deus, não tive. Ainda bem. Não, você imagina você ter, por exemplo, não agora que você fez há 5 anos atrás, mas quem fez a bariátrica ter Covid logo em seguida, né?
Fica muito debilitado, né? O organismo, o corpo. Você não consegue comer, não consegue se alimentar. Não come, fica fraco, tem tontura, o cabelo cai. Aí fica fraco, cai. Tem gente até que tem perda de dente, né? Sério? Gosta de cálcio, Tem gente que fica sem dente. Porque é muito agressivo, né? Eu vejo o pessoal falando, agora que você está falando, a gente tem uma noção, né? Porque eu vejo o pessoal falando assim, se engordar, eu faço bariátrica. Não é bem assim, né? Não é bem assim, não. Não é bem... Não é. Tem gente também que põe aquele balão, mas aí você tira o balão, você engorda de novo, né? Não adianta. Se a gente rodar, a gente cai no psicológico. Volta pro mesmo ponto de partida. Sempre. E você continua passando por psicólogo? Eu faço acompanhamento a cada 15 dias, mais ou menos, mas aí eu faço online, mais tranquilo. Hoje está tudo online. Tudo psicólogo online. É que você só vai conversar, né? Não tem mais aquela... Não é um assunto mais específico do peso, né? Acho que é uma coisa que já foi meio que superada. Assim. Já superou, você já considera que está superado? Então, na verdade é uma luta diária, né? Porque a gente tem que lidar com a autoestima sempre, ainda mais no meio que eu trabalho, a gente se compara muito, que eu acho que isso é o mais difícil. Mas é superado, assim. A gente vai colocando metas, né? E às vezes a gente se frustra também. E hoje você trabalha com quem não fez, por exemplo, você, entre aspas, compete com aquelas que não fizeram bariátrica. Não é só... Por exemplo, na tua agência são as que fizeram bariátrica, só que vão... Não. Na verdade, tem todo tipo de corpo, né? São modelos, tem plus size, tem as curves, e não necessariamente elas fizeram bariátrica. Eu acho, inclusive, da minha agência, eu fui a única, assim, que tive essa mudança de peso. Então meio que migrei de nicho. Porque senão você sai do... Sai do padrão esperado. Exatamente. Mas acho que padrão fashion, né, aquele magrinho, eu nunca vou ser porque eu não tenho estrutura para isso. Então, Gisele Bündchen, desculpa, mas vai ser dessa vez. Desfilei. Daquele jeito lá de andar assim. O catwalk, sim. Chama catwalk. Catwalk? Que é caminhada. Porque faz sentido. Faz sentido mesmo. Já desfilei algumas vezes. Então, também ninguém anda daquele jeito na rua. Não. Também não. Porque tem uma técnica, uma desenvoltura, né? É tudo para vender aquela peça, aquela marca, né? Para representar, né? Quanto mais a gente incentivar o desejo do consumidor por aquilo, melhor. Você tem que passar realmente aquela vontade da pessoa adquirir. Exatamente. Você prefere mais modelo fotográfico, modelo de desfilar? O que você acha mais para você? Pela emoção, desfilar. Desfilar? Desfilar é outra coisa. Você vê um monte de gente ali, então você segue o caminho, o backstage antes de entrar, você coloca aquela peça, é a única vez que foi usada, ninguém teve acesso. É outra experiência. Mas fotografar é bom porque eu conheci muita gente, conheci vários lugares, já viajei para Santa Catarina, e eu vou sempre para Fortaleza. Então a gente conhece um monte de gente e faz amizade, assim, a gente acaba sendo conhecida também. Tudo custeado. Não é você. Tudo a marca que paga, nada. Tudo a marca hotel, que paga. Tudo. Mesmo que você queira sair, se você sair à noite, você que paga. O hotel, a marca paga. Não faz parte do contrato, né? Sei. Mas tudo, passagem de avião, hospedagem, alimentação, tudo é por eles. Quando você estava com sobrepeso, você pegava avião? Chegou a pegar avião? Não. Que é o que o pessoal mais reclama, né? Dificuldade. Porque assim, eu tenho dificuldade no avião. Aí eu imagino alguém com sobrepeso, né? Não, eu ainda tenho porque eu sou alta, então o joelho sempre fica... Você imagina, fico imaginando o irmão do Cláudio que saiu daqui agora, ele deve ter o quê? 1,95 por aí. Eu fui para Blumenau, meu filho está estudando em Blumenau, né? Aí eu fui lá levar um carro para ele e voltei de avião. Agora, o meu joelho ficou todo ralado. Ralado o joelho. Eu cheguei em casa, notei que estava ardendo. Falei, nossa, por que está ardendo? É de ficar raspando no banco da frente. Ficar raspando. Aí eu imagino que... Eu tenho 1,83, eu tenho uma altura média, não sou alto, né? E também não sou baixo, mas é médio. E você imagina, quem é um pouco mais alto não cabe mais em avião. Né? E fora assim, a cadeira, o banco do avião lateral, é bem menor do que essa cadeira aqui, né? Eu aprendi a comer, que eu viajo muito, né? Então eu viajo a trabalho. Eu aprendi a comer com os braços assim, ó. Que nem como é que é? O Horácio. Comer assim, ó. É porque você não tem espaço, né? Sempre, dá licença, vou abrir. Ou então você vai mexer no cinto, né? Fica assim, e não pra tem tirar o fone de ouvido do bolso. Na calça.
Assim, aí quando você vê, você tá no ombro do vizinho, assim. É verdade. Mas a cotovelada sempre rola, por mais que a gente tente. Não, eu sou daqueles assim, o cara coloca o cotovelo um pouquinho no meu lado, eu sem querer faço assim. A primeira vez que foi andar de avião, eu nem me mexia, né? Eu fiquei assim, gente, acho que eu vou incomodar alguém. Aí agora eu já olho, eu coloco o meu braço, porque se for esperar, a gente não tem mais lugar pra colocar. E eu sou grande, eu sou larga, então se eu ficar assim, eu chego destruída, então eu já sinto confortável. Eu viajo 10 horas. Nossa, assim, é bastante desse tempo. 10 horas desse Bastante jeito. tempo, não dá. Não, mas vou, né? Tem que fazer. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou na primeira classe. Mas eu fui, agora que eu estava voltando do México, me ofereceram a primeira classe, né? Que a empresa lá compra, que eu vou lá para dar aula, né? A empresa compra o econômico. Eu fui ver o preço. Era quase 10 vezes o preço da normal. Eu falei, não é pra mim não, é pra político, é pra outras coisas, pra mim não. Não dá, não. E igual aquela econômica premium, né? Que eles falam que tem um pouquinho de espaço maior e tal. Maior enganação, né? Porque você olha, você senta lá, é uma diferença 2 centímetros. Uma coisa legal que eu vou ensinar pra vocês. Que eu já fiz umas 2 vezes, a última não deu certo. E na hora que eu vou fazer o check-in, eu falo... quando eu tô indo pro México, né? Eu falo espanhol. Ah, você fala espanhol? Você quer ir na saída de emergência? Porque você falando português e espanhol, eles... Aí a saída de emergência é uma beleza, porque cabe teu pé até lá, sobra espaço, assim. Você estica a perna. Eu tirei uma foto minha com a perna esticada, assim. Olha aí, boa dica, hein? Aí o pessoal fala pra mim assim, mas se acontecer alguma coisa, você tem que tirar o pessoal de dentro, ajudar a sair. Se acontecer alguma coisa, vai morrer todo mundo. Né? Não vai dar muito tempo. E não acontece, né? Avião, pra cair avião, muito difícil. Mais fácil a gente aqui sair e cair da escada. É verdade. A hora que for subir, muito mais propício. Mas... É verdade. Então, vou usar na próxima. Aí quando for viajar, assim, sei lá, para os Estados Unidos, eu falo inglês. Fala inglês? Então tá. A última vez não deu certo porque eu falo espanhol. A menina olhou para mim e falou, todas as cadeiras estão ocupadas na saída de emergência. Eu falei, já sacaram. Sacanagem. Que é mais caro. Se você quiser pagar para ficar na saída de emergência, é o dobro. É o dobro. Só que se não tem ninguém lá, eles te colocam pelo mesmo preço. É uma boa essa daí. E acabei de ensinar todo mundo. É mentira, isso que eu tô falando é mentira, não façam isso. Tem que chegar cedo para fazer o check-in, senão... Por isso você não faz no app, né? Você já vai direto eu faço o check-in em casa, mas na hora que eu vou entregar a mala, eu falo isso. Aí eu sempre, porque você pode entregar a mala automático ou você vai no guichê entregar. Eu sempre vou no guichê. Aí eu já falo isso daí. Olha, é bom saber. Na próxima. Aí você consegue, pelo menos... eu não sei se os aviões aqui no Brasil, eles têm uma distância tão grande na saída de emergência. Os aviões... Tem alguns que tem. Tem uns que mas aí não adianta, você vai falar, eu falo português, não adianta nada. Então não dá pra usar esse truque. Vou ter que pensar numa outra coisa agora. E quando for viajar, tem que ver pra onde você tá indo e falar a língua que eles falam. Tem que aprender. Por isso que as marcas precisam me contratar pra ir internacional pra poder usar esse truque. Lógico, é isso aí. Essa é uma boa. Eu acabei de ensinar todo mundo. Mas é uma boa dica. Vou usar na próxima. Bacana. E alguma peça de teatro você está fazendo? Não cheguei a fazer, porque quando eu terminei o curso, a gente estava em pandemia, e eu acabei seguindo outros rumos também, Mas pretende? Sim, eu tenho projetos, assim, com esse meu amigo que ele também faz, a gente escreve bastante, né? A gente desenvolve bastante, tem bastante ideia. Quem sabe, num futuro próximo. É legal. Eu gosto bastante de teatro. Faz muito tempo que eu não vou. Eu acho um problema aqui de São Paulo é que os teatros sempre estão em locais ruins. É verdade. Você tem que parar longe, ir a pé até o teatro à noite, depois sair à noite de lá e ir a pé até o local que você parou. E se você for pegar carro de aplicativo, também é uma desgraça, porque todo mundo saindo ao mesmo tempo, né? Então é complicado. Se você tivesse, que nem... acho que ainda tem, que é dentro do Shopping Eldorado. Aí outro papo, porque você vai, você vai para o carro lá, você tá dentro, segurança, tudo.
E ainda aproveita e faz umas comprinhas. Consumista. Então, aí é bem melhor. Deveria ter locais assim. Ia facilitar bastante o acesso, né? Sim, com certeza. Mas eu pretendo voltar assim, não agora, porque eu tô focada na criação de conteúdo, em ajudar outras pessoas também nesse processo. Então, eu tô bem focada no Instagram, na minha carreira como modelo também. Né? E a criação de conteúdo que você fala é o teu conteúdo, você não faz para os outros. É o meu conteúdo, não tenho ainda patrocínio de nenhuma marca, eu faço de acordo com a minha vivência mesmo, com o meu dia a dia, com a minha rotina. Então, desde dicas de alimentação, de dieta, de treino principalmente. E você coloca fotos treinando, fala como é que é, foto, vídeo, dica do que comer, do que não comer, quantidade. Isso é bem legal. Calcular os macronutrientes, essas coisas assim. Isso é bem bacana. E ninguém, por você não ser formado em nutrição, não apareceu ninguém implicando com você? Não, porque tem muita gente que cria esse tipo de conteúdo na internet, né? Então, fala sobre dieta flexível, ou então sobre próprio fisiculturismo. E tem muitos coaches também que eles não têm uma formação só em uma coisa, né? Mais pela experiência do que a formação em si. Mas nunca ninguém... Isso porque, a rede social mesmo já ajuda mesmo, a você disseminar o conteúdo, né? A atingir mais pessoas, né? Porque eu não faço com uma especificidade para aquela pessoa, eu faço num geral do que eu faço para mim, por exemplo, né? Então, eu uso o meu exemplo para que as pessoas também façam o dela e consigam desenvolver a própria dieta, a própria rotina, o próprio treinamento também. Agora eu tenho parceria com o meu Nutri, então ele que faz a minha dieta, ele tá me ajudando nessa jornada nova aí. E ele não aparece no teu Instagram? Aparece, eu sempre marco ele. Então, mesmo que alguém implicar, você fala, o Nutri que passou, que tá encabeçando a dieta toda. Aí assim. Não tem problema. Mas é engraçado que quando eu comecei, né, nessa meio fitness, porque depois que eu fiz a bariátrica, eu fiquei muito flácida, porque perde muito peso. E aí eu comecei a musculação, fazer certinho, mas aí não fazia dieta direito, aí só o treino, então não tive resultado. Aí eu comecei com um coach, que é o Leandro, que foi o primeiro que acreditou, assim, no meu sonho de ser fisiculturista. Aí a gente começou a trabalhar junto, aí eu tive um resultado muito bom. E aí eu fui mostrando, e aí foram outras pessoas chegando. Aí agora esse nutricionista também, que eu fechei parceria. Então, às vezes marcas de roupa também, né? Que a gente usa um top, uma calça, de onde é o tênis. Então foram chegando várias parcerias e tudo, fazendo com que eu continuasse nesse meio, né? Nesse meio fitness. Você acaba virando uma referência, né? Porque você usa uma marca, da marca tal, as pessoas veem você, acreditam no seu conteúdo e tudo mais, elas vão acabar... Talvez você até fidelize aquela pessoa à marca por conta de ser algo que você usa ou que você fala, né? Inclusive, muita gente que veio pro meu Instagram é do canal do Coach Rubens, que ele tem mais de 1 milhão de inscritos e tal. Então, ele fez um vídeo reagindo ao meu antes e depois também. Então, muita gente veio através dele. Que legal. E você tem fotos antes e depois? Você Tenho, coloca? tudo no meu Instagram. Isso daí incentiva bastante as pessoas, isso é legal. É difícil, demora, é um processo, mas é possível, eu falo. Sim. É possível. Se você quer, é possível. Dá pra transformar. O que eu acho legal é que você fala, você mostra, porque muita gente esconde que fez a bariátrica, esconde como era antes, não vai colocar, joga as fotos fora, né? Mas no começo eu fiz isso, porque acho que a gente sente vergonha, né? Porque a gente se pergunta como é que eu deixei chegar nesse ponto, e na verdade não é consciente. É que a gente não teve ali uma educação nutricional. Então, sei lá, eu comia McDonald's todos os dias. Meu pai ia buscar minha mãe no trabalho. Por isso que eu tomo cuidado. É gostoso. O paladar é uma delícia, mas você vai ver aquilo ali de caloria em um lanche, sei lá, mais de 1.000 com a batata e tudo. Eu não comia um lanche, eu comia batata, eu comia o lanche, eu comia sorvete. Tinha até um filme, né, que fizeram do McDonald's, Super Size Me, né? Super Size Me. Porque você vai imaginar o quanto de caloria que tem cada combo daquele. Porque aí você vai no McDonald's, você não vai comer só um hambúrguer. Vou comer só um hambúrguer. Não, você acaba comendo hambúrguer, a batatinha e o refrigerante. Olha que você sabe que entra a cromoterapia aí, né? Também. Porque o amarelo com vermelho dá fome. Exatamente. Então você entra lá, você fica na fila, você fica olhando amarelo com vermelho, tua fome aumenta. E aí você come mais. E o amarelo te expulsa depois, aí você sai rápido. Tipo, pra comer. Mas eu queria continuar comendo, porque eu comia uns 2 lanches fácil. E ainda tomava um milkshake. Agora ainda vem, assim, tem... Eu não sei quais lojas que são no McDonald's, mas você compra o combo, o número 1, eles te mandam 2.
Não sei se você está sabendo disso. Não, graças a Deus. Não quero nem saber onde é. Tem 2 Big Mac. Caramba! O que a gente faz é assim, a gente compra, né? É raro, lá em casa os filhos estão sempre pedindo, lógico, né? Mas aí a gente segura, chega uma hora que a gente compra, mas aí não pode comer no mesmo dia. Come no outro dia o outro, né? Guarda na geladeira, cada um coloca o nome, porque senão come no outro. E depois come no outro dia, né? Mas a gente segura bem. Porque senão, imagina. Fora o dinheiro que vai, né? Também. Né? E a saúde, né, principalmente. Mas depois que eu fiz a bariátrica, o meu paladar mudou muito. Mudou? Muito. Por exemplo, eu não faço mais questão de comer. Acho que também pelo estilo de vida. Mas, assim, McDonald's não é uma coisa que eu sinto falta. Doce, também não. Às vezes dá uma loucura, porque dá ansiedade, TPM e tal. Mas mudou completamente. Não é mais o que eu era antes, assim. Então, por exemplo, eu vou num restaurante self-service. Eu não vou na lasanha. Não tenho vontade de comer aquilo. Eu gosto de comer a salada, o frango, o arroz. Acaba mudando os hábitos, né? Alimentares. Né? Mas o paladar em si. Então, antes eu gostava muito de doce, milkshake. Não consigo. Não consigo mais tomar. Fica muito doce. Fica muito doce. É interessante, porque assim, eu tomava muita Coca-Cola, né? Aí eu peguei e comecei a tomar Coca-Cola zero. Porque eu falei, aquilo lá é só açúcar, né? E o zero, por mais que o pessoal fale mal de adoçante ele não... que nem eu ouvi um médico falando outro dia, faz mais de 40 anos que inventaram adoçante, faz mais de 40 anos que estão tentando provar que faz mal e até hoje não conseguiram, né? Aí eu comecei a tomar Coca Zero. Eu tomo pouco, não tomo muito. Eu não consigo tomar Coca-Cola normal. Na hora que eu coloco na boca, aqui do lado da língua, sente, é estranho, é muito açúcar, o negócio, você sente que a língua vai grudar no céu da boca. Assim. De tanto açúcar, né? De tanto açúcar, eu não consigo. Você toma café sem adoçar? De vez em quando. Você não sente diferença quando você vai tomar o café adoçado? É bem diferente. É impossível. Eu não consigo tomar, eu só tomo café puro. Mesmo se for expresso, puro, não adoço. Eu tenho horas que eu tô afim dele puro, tem horas que eu tô afim dele... Aqui, normalmente, eu tomo adoçado. Aqui com adoçante, lógico, no Ibra. Mas em casa, muitas vezes eu faço ele puro e tomo ele puro. Não, só tomo puro, não consigo. Muda demais, assim. E eu poderia comer, né? Porque é o que eu falo sempre no meu Instagram. Não é o problema o que você vai comer. Não é que eu não posso ou o que eu posso comer. É a quantidade. É o quanto eu vou comer. E não o que, né? É sempre o quanto. Então, por exemplo, um combo desse do McDonald's dá aí por volta de umas 1.300 calorias. 1.300 calorias é a quantidade diária do que uma pessoa deveria consumir, praticamente, né? Então, eu consumo atualmente, porque eu estou em cutting, né? Que é a fase de emagrecimento ainda, perder gordura, 1.800. Então, ou seja... Você come ele e praticamente mais nada o resto do dia. Exato. Você bate no meio, come na hora do almoço. Meio lanche no almoço. É tipo isso. Agora, só não pode comer batata frita, então. É impossível comer um lanche só, né? E passar o dia só com lanche. Você vai comer outra coisa depois. Ou então você ficar um dia inteiro só para comer o lanche, também não é saudável. Então não é o que e sim o quanto você come. É o que vai fazer a diferença, assim, pro resto da vida. Não tem jeito. E castanhas, coisas assim, você consegue comer e faz parte da dieta? Como que é? Consumo, mas eu consumo mais a pasta de amendoim, né? Como fonte de gordura. Ou a própria gema do ovo também. Pasta de amendoim, aquele tipo... Eu não vou falar a marca. Mas aquela que parece manteiga com amendoim. Não. Que aquilo eu não consigo comer, não. É uma que é sem açúcar, é torrada. É só o amendoim que vira pasta, sem mais nenhum ingrediente. É só a pasta de amendoim mesmo. Mas também é pesado. Aquela eu não consigo comer, não. É muito enjoativo, aquele negócio é muito enjoativo. Não, mas aí é a pasta só, sem açúcar, sem nada. E é pesado também, né? Não é uma colherzona, é à vontade, é tudo pesadinho. Eu perguntei porque eu como bastante castanha. Eu gosto de castanha do Pará, é um monte de castanha diferente. A gente compra lá em casa, eu como assim, eu tô com fome agora. Por exemplo, 4 da tarde. Eu tô com fome, mas eu vou jantar às 7.
eu não vou esperar até às 7 para comer alguma coisa. Eu tenho que colocar alguma coisa no estômago, senão eu não aguento. Aí eu pego castanha. Ah, então acho que a gente já descobriu porque que você não emagrece. A castanha tem gordura. Porque é calórico, né? Calórico. Em 3 ali, 15 gramas mais ou menos, dá quase 200 calorias. Caramba. E são umas 3 castanhas. Eu não como 15 gramas. Come muito mais, né? mais. Um pacotinho de amendoim. Eu vou beliscar aqui um pacotinho de amendoim, nossa. Amendoim também. Ainda mais se for aquele industrializado, que é torradinho, com alho, com sal. Super palatável, né? Você fala assim, vou comer só um pouquinho, eu comer o saco inteiro. O saco inteiro eu não digo, mas uns 2 vai. Aí que tá o problema. Pronto, a gente já achou a solução dos seus problemas. Na verdade, eu preciso fazer mais exercício também. Né? Eu fazia muito academia, né? E aí na pandemia eu parei completamente, né? Primeiro que fecharam todas. Sim. E inclusive a que eu fazia fechou as portas, né? E aí voltou. E aí agora eu moro num condomínio que tem academia lá e eu tô para começar. Mas eu percebi que eu perdi muito músculo, mas muito mesmo. Eu vi aqui no podcast mesmo, eu fiquei olhando a imagem do meu braço e falei, tá um braço de velho. Eu preciso começar logo, né? Então, segunda-feira. Você pode começar hoje também, por que não hoje? Hoje né? A gente não, coloca hoje, sempre na mas segunda, hoje segunda, é um bom dia segunda. para começar mesmo. Porque sexta-feira não tem ninguém na academia. Todo mundo tá com happy hour. Academia é melhor dia sexta-feira. Mas lá no Brasil, viu? Tem 400 apartamentos. Caramba. E a academia é vazia. Você chega lá, tem 2 pessoas na academia, uma academia boa. Tem 2 pessoas, o pessoal acho que não vai muito... Também eu vejo muita gente caminhando pelo condomínio. Então talvez seja isso. Mas talvez você não vá pela facilidade. Porque como você sabe que tá ali... Aí você depois eu vou. Porque quando eu tinha que pegar o carro, ir até a academia, estacionar o carro, eu ia todo dia. Não faltava... eu ia todo dia. Isso. Agora que eu só desço do prédio e entro na academia... Preguiça, né? Melhor assistir um filminho. Mas isso é muito psicológico, né? Porque quando eu fazia academia muitos anos atrás, nota-se, né? Mas a academia era bem longe. Aí eu falei assim, putz, eu tenho que pegar trânsito, pego o carro. Não, então já vou me dimensionar. Saía do trabalho e ia direto pra lá. Beleza. Aí eu falei, não, agora foi o seguinte, vou colocar uma perto de casa, né? Primeiro assim, a minha casa era aqui, era na esquina. Não ia. Eu falei, não, mais tarde eu vou. Aí chegava mais tarde, putz, tô cansado, né? Amanhã eu vou. Aí passava amanhã, passava uma semana, passava um mês, e aí você falava, não, depois eu vou. Esse de amanhã eu vou, já ferrou. Esquece. Que a gente acaba ficando ali no conforto, ali, tipo, tá facinho, tá do lado, depois eu vou, não é. E aí dá nisso. Pra mim é isso mesmo. Mas esteira eu faço, esteira eu tô fazendo bastante. É que eu tenho que voltar a fazer exercício. A musculação em si. A musculação. Que vai Mas trazer... esteira eu faço, não tem jeito. Eu gosto... É que na esteira aí é fácil. Eu coloco o celular lá na frente com Netflix. Já tem um estímulo, né? É fácil. Mas você gosta de fazer musculação ou não? Gosto, sempre gostei. Sempre então gostei. Mais fácil ainda, né? Porque tem muita gente que não gosta, detesta de todo jeito. O exercício que eu gosto é musculação. Sempre gostei, porque depende de mim, só tô eu lá com fone de ouvido, ninguém me enche, né? Então aí eu gosto. Você coloca lá sua carga, você se desafia. Coloco minha carga, aí eu falo, eu quero colocar isso, hoje eu tô cansado, vou colocar menos, amanhã eu coloco mais, mas no outro dia eu tô cansado também. Não, o meu problema talvez seja esse, eu coloco carga um pouco acima do que deveria. Eu tenho que me policiar. Você fica muito dolorido depois? Fico. Esse é o problema. Até, na verdade, eu parei um pouco antes da pandemia e depois eu voltei por causa de dor no ombro. Eu cheguei a parar, acho que 1 mês, mais ou menos, por causa de dor no ombro. Caramba. Aí depois eu voltei. Às vezes até desmotiva, execução, né? Porque aí você fala, vou ficar doendo e tal, aí você acaba exagerando, aí você desmotiva de continuar fazendo. Mas a dor é passageira, dura 2 dias. 2 dias. Não, uma coisa que eu acho absurda é aquele no pain, no gain. Né? Eu acho absurdo, porque assim, se você está sentindo dor, você está causando lesão durante o exercício. Depois, sim, você vai sentir a dor e tal, mas durante o exercício, se você está fazendo isso, você está causando lesão. Né? Aí o pessoal coloca no pain, no gain. Como assim? Eu vou ficar constantemente com a dor que lá. Pra gente faz sentido porque a gente quer causar essa microlesão no músculo pra ele crescer. Então, pra gente que né, faz sentido. Mas eu não quero. Você sabe que você perde músculo, né? Vira colágeno. Depende
da intensidade também, né? Não, mas toda microlesão vira colágeno. Ah, é? Toda cicatrização do músculo vai acontecer isso. Ah, não sabia. E como é que o músculo cresce, então? Porque ele engorda com colágeno. Então toda a construção muscular é feita pelo colágeno, é isso? Não. É uma cicatriz. É uma cicatriz, vai ficando maior, cheio de cicatriz. Entendi. Eu tento não fazer microlesão de jeito nenhum. Caramba, não sabia, bom saber. Mas como é que faz, então, agora? Eu vou falar como veterinário que trabalha com fisioterapia veterinária, tá? Não estou falando como professor de educação física, como fisioterapeuta. Se eu estiver errado, o pessoal pode me corrigir. Eu, na minha concepção, não pode sentir dor durante o treinamento. Na minha concepção. Né? Você tem que sentir dor depois, aquela dor de ácido lático, sei lá, aquela dor que você vai sentir porque realmente você utilizou o músculo. Mas durante, pelo menos a ideia, o que eu tenho assim de vivência com os animais, tá? Se eu estou causando dor nele, eu estou causando lesão no músculo. E aí vai cicatrizar e aí você vai ter perda muscular. Se eu tiver errado, gente, corrige aí pra gente, porque assim, eu não sou professor de educação física, não sou médico, eu sou veterinário. Eu falo dos cachorros, tá? De quem late e abana o rabo. Mas faz sentido, eu vou pesquisar mais sobre, então. E tem até uma pesquisa que eu até ia perguntar para você, que tem as pessoas que usam, você comentou de fone de ouvido, né, tal, as pessoas com música, algo que estimula, né, a parte auditiva, o rendimento da pessoa aumenta 20%, 30% na academia. Eu vi isso aí, eu acho que até um estudo desse, eu estava lendo recentemente, e aí eu falei, poxa, faz sentido, porque a pessoa tá lá com uma música que gosta, diferente do que, se distrai com uma conversa, ou acaba, faz um exercício, aí chega alguém conhecido, vai e começa a conversar, e a pessoa se estimula, né? Não sei se isso faz algum sentido. Faz total sentido. Eu espero a melhor parte da música, inclusive, para fazer a maior repetição, pegar mais carga. Sério? Porque faz toda a diferença. Eu não treino sem fone. Vamos saber. É que quando eu treino musculação é só com música. Sem música eu não consigo. Tá. E para fazer esteira também, fazer o cardio? Esteira é Netflix. É Netflix. Não tem jeito. Mas a musculação é só com música. Não consigo sem. E eu tenho um problema assim, aquele fone que abafa, pra mim fica apertando a cabeça, fica apertando, eu não consigo. Aquilo eu não uso. O que entra na orelha fica apertando o cérebro. Que é o intra-auricular, né? Aí eu consegui aquele, não sei se vocês conhecem, que chama Buds Live, que é da Samsung, que ele encaixa na orelha, mas ele não entra. É uma beleza aquilo lá. Aquela você não sente, e aí você, pra mim, né? Tem gente que reclama que cai, tem gente que reclama que fica com dor na orelha, depende do formato, né? O meu encaixa perfeito, assim. E aí eu não. E ainda você consegue colocar o. Como é que é? Não é anulador, mas é uma coisa assim, ele anula o ruído externo. Aí fica só a tua música lá. Isso é bom. Não incomoda. Porque eu gosto daquele bem grande pra não escutar nada. Bem então, aquele meme, fecha a cara e treina. Aquele grande começa a apertar pra mim, começa a dar, sei lá, dói a orelha. Inclusive, quando eu chego na academia, se alguém falar comigo e eu não responder, é porque eu não tô ouvindo mesmo, porque as pessoas não passam... Não é antipatia, não é porque não tá escutando mesmo. Porque é um negócio muito doido, porque parece que a gente fica cego, assim, concentrado e não olha mais pra nada. Aí eu, pelo menos, não, mas assim fico mesmo. Extremamente focado, nem presto atenção no que tá acontecendo. Se cair alguém do meu lado, eu não vou ver. Provavelmente serei eu já caí da esteira. Eu já tomei um tombo. Tem um cara fazendo flexão aqui no chão, né? Um tombo da esteira, que foi um negócio absurdo. Eu fazia sempre... Eu sou bem metódico, né? Então, eu ia na academia, eu ia sempre na mesma esteira. Era uma outra academia que tinha. Eu ia sempre na mesma esteira. Tinha, acho que 6 esteiras, eu ia sempre na primeira. Aí cheguei Você é virginiano? Não, eu sou canceriano. Olha, que engraçado. Virginiano que é metódico. Aí eu sempre colocava lá 7 quilômetros e já saía mandando ver. Aí eu cheguei num dia, tinha um cara usando a minha esteira, um absurdo. Eu só não bati nele porque o braço dele dava minha perna. Senão eu arrancava ele de lá. Aí eu fui na do lado. Coloquei 7 e comecei. O negócio começou a voar. Eu tentando, mas bem isso. Bem cena de filme, de comédia, pastelão. Eu tentando desligar e não conseguia. Pum, caí, bati na parede, caí de volta na esteira, pum, na parede. Se fosse hoje em dia, já virava meme, né? E aí assim,
não tinha ninguém na academia. Quando eu caí, apareceu gente saindo até do bueiro. Machucou? Não, foi tranquilinho. Aí eu fui olhar, olha que doideira, as esteiras eram idênticas. A primeira era quilômetros por hora, a segunda era milhas. Idênticas. E como que assim, você vai ver como que uma academia deixa isso, né? Como que deixa assim? Não, eu não tô acreditando, eu tava 7 milhas, treinando correr 7 milhas por hora, dá o quê? Dá 12 quilômetros, mais ou menos. É muito 11, rápido. Né? É muito rápido. Não alcanço. Meu Deus. Mas foi um tombo bacana. E o pior foi que tinha parede atrás, né? Porque eu bati e voltei. A esteira lá, continuou, né? Continuou, não parava. Mas pelo menos você foi arremessado, né? Você podia ter caído em cima, ia ser pior a esteira rolando. Foi menos pior. Mas eu caí de volta na esteira. Porque eu bati na parede e caí na esteira. A parede era próxima. Era assim, ó, essa distância aqui. Eu, pum, gloves, pum. Pum. Meu assim. Deus. Aí machucou? Machucou o corpo e machucou o ego. Acho que foi o que mais machucou. Estraçalhado, Deus do céu. Agora, toda vez que eu vou subir numa esteira, eu olho se tá quilômetros por hora, se não toda vez. O pessoal fala, né, que tem uma tática quando acontece isso, né? Finge desmaio. Qualquer coisa melhor. Tá desmaiado lá que não tá vendo nada. Os outros caras que eu podia fingir convulsão, né? Melhor do que assumir que, né, caiu da esteira e pagar o mico. Uma vez eu contei essa história numa aula que eu tava dando. Aí, até foi um dos primeiros cursos que eu fiz junto com o Cláudio, que era na Bio7. Um abraço pro pessoal da Bio7 lá, que sempre ajudou muita gente na época. Porque eles cediam a sala pra gente, equipamento, tudo. E aí eu tava dando essa aula e contei essa história, porque eu dou aula falando de esteira e tal, aí eu contei essa história. A aluna começou a rir, e ela saía da sala, a gente escutava ela rindo lá fora. Aí ela voltava séria, sentava, olhava pra minha cara e começava a rir. Falei, estraguei a aula da menina. Ela não parava. Não conseguiu assistir mais a aula. Até hoje eu lembro disso. Ela ri. Será que se puxar na câmera lá da academia tem esse vídeo ainda? Porque pode viralizar. A academia não existe mais. Minha vingança. Não, a academia era tão grande, pra você ter uma ideia, eles tinham... Era lá na Voluntários da Pátria, na Zona Norte. Eles tinham, acho que 2 quadras de tênis, alguma coisa assim. Compraram o terreno, construíram 2 prédios enormes, num condomínio enorme, no lugar. Eu falei, como é que tinha um terreno tão grande nessa... Eles só compraram a academia. Não é que eles compraram atrás, não, só onde era a academia. Nossa. Construíram 2 prédios enormes lá no lugar. E aí tinha uma outra, que era a filial deles, na Brasleme, e pegou fogo esses dias. Chamava R. White. Era boa, eu gostava da R. White. Pegou fogo lá na Brasleme, acho que já estava desativada, não tenho certeza. Mas foi o quê? Faz acho que um mês, mais ou menos. Nossa, bem caramba. recente. Recente. Minha vingança. Pela esteira, perdurou, né? Aquele que guarda, né? Rancoroso. Bem de canceriano, rancoroso. Num dos meus livros tem uma frase que eu acho legal. Que na hora que eu pensei na frase, eu falei, tem que colocar. Que o cara fala, nossa, você é vingativa pra mulher. Não, como é que é? Você é rancorosa. Aí ela fala, não sou rancorosa, eu só fico esperando o dia da minha vingança. Pesada. Momento certo para agir. Bacana. E então, qual que é o, assim, planos para diante, fora os teatros que você quer? Você tem mais planos para frente, a tua loja? Que planos que você tem? Agora eu quero que a loja comece, né? Porque é um projeto novo, ainda a gente nem lançou, na verdade, vai lançar agora. Então a gente está estruturando o site. Eu acredito que até 10 de fevereiro ela já esteja no ar já. Que até fazer site, programar, tudo certinho, leva um tempinho. A parte de criação de conteúdo, eu quero continuar e aprofundar mais também, trazer mais conteúdo, experiência da minha vida, né? Fazer essa parte de vlog também. E continuar com a minha carreira de modelo, que acho que vai acabar migrando um pouco, já que eu tô mais para essa área do esporte, acaba não conversando tanto com a linha Curvy.
mas continuar lá dentro da agência e essa parte assim. Deixa eu te perguntar uma curiosidade da loja. Como é que você compra as coisas, né, o que você vai vender, ou você representa terceiros, é marketplace? Como é que é? É um marketplace, né? A gente, na verdade, revende sem o estoque. A gente revende dos fornecedores. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Ah, que legal. Mas entra essa parte de fitness, essas coisas? Tudo vai entrar. Principalmente, né? A gente tem... porque essa loja é com meu namorado. E a gente quer futuramente lançar uma marca de fitness, né? Então, a gente já está estruturando... Legal. Ele tem a loja, né? Dele, o e-commerce de tênis. E aí a gente quer desenvolver a nossa própria marca de vestuário fitness. Então, boné, camiseta, top, tudo isso. Isso é bacana. Que ele também compete, né? Ele também vai competir esse ano. Aí vocês vão procurar uma empresa que faça as roupas. Aí a gente quer desenvolver, confeccionar a gente mesmo. Ah, vocês mesmos confeccionarem? Porque a gente sabe, a gente que treina, a gente sabe o que é melhor, mais confortável, o tecido, a modelagem, o que valoriza mais. Então a gente quer desenvolver, a gente quer confeccionar a nossa própria marca mesmo, sem ser por terceiro. Bem legal, porque você não depende dos outros, né? Aí a gente já tem mais ou menos essa visão do que a gente gosta, um estilo também, então a gente quer o nosso próprio estilo na marca. Olha, bacana. Eu vou perguntar que nome que vocês querem dar, porque com certeza não está registrado, então não pode falar. A gente nem pensou ainda, na verdade. Não, porque essas coisas não pode falar. Não pode abrir a boca, porque... Pra você ter uma ideia, tem roubo de livro. E eu falo porque, assim, a Editora Vilese, eu sou diretor comercial da Editora Vilese. Então, o pessoal vem falar com a gente que, eu escrevi um livro. Eu falo, primeira coisa que eu falo, você já registrou? Ah, não registrei, mas eu vou deixar com vocês para ler. Eu falo, não deixa. Não é para deixar com ninguém para ler. Você tem que registrar primeiro. Porque quando você registra, por exemplo, eu registro o livro, né? Eu fiz o livro, vou lá e registro. Esse registro fica guardado lá. Se o Misael pegar e copiar meu livro e registrar, também eles registram. Eles não vão falar, já existe esse livro. A única coisa que vai acontecer é eu, no futuro, ver que ele fez um livro igual. Espero que você nunca faça. Eu ver que ele fez um livro igual e falar, olha, eu registrei antes de você. Aí eu peço lá e eu provo que registrei antes, ele tem que pagar por ter usado o meu livro. Mas o que o pessoal faz? Por exemplo, você deixa para alguém ler. Ou até você manda... Que existe gente desonesta em tudo que é lugar, né? Sim. Você manda consertar teu computador. O cara vê que você tem um livro lá escrito, ele registra. E fica esperando. Se esse livro virar um best-seller, depois ele fala, mas eu que escrevi. E eu registrei. E você registrou, só que registrou depois dele. Então eu falo, você está escrevendo um livro, guarda numa nuvem confiável, não deixa no teu computador e registra. Assim que você terminar, ele registra. Antes de mandar para revisão, antes de mandar para qualquer coisa. Registra, porque tem... Eu faço isso. Esses livros que eu escrevo, terminou... por exemplo, se o Misael hoje chegar, por mais que eu confie nele, tá? O César, meu sócio, o Cláudio, se chegar para mim, deixa eu dar uma lida antes. Eu falo, não porque assim, eu confio em você, mas eu não sei quem vai pegar teu celular, quem vai pegar teu computador. Não deixo, não. Depois que registrar, vocês podem ver, à vontade. Nossa, eu nunca nem imaginei. Tem muito roubo. Nome, o pessoal rouba. À vontade. Ainda mais pra você tem essa pegada que vocês têm todo um conceito pra você desenvolver uma marca, né? Isso daí faz todo sentido, porque às vezes, você compra uma roupa pra ir treinar, mas, a roupa é bonita, mas não é confortável, ou é confortável, mas não é bonita. Então, vocês têm todo um apelo que eu acho que faz todo sentido isso, né? Vocês criarem um nome com relação que expresse tudo isso, né? Sim, com certeza. É assim que você chegar pro teu namorado e falar, olha, o nome vai ser X. Vai lá chega, pega uma empresa, né? A gente até indica para você, uma empresa boa, que a gente não nossa, tá? A que faz os nossos nomes. A gente tem um monte de nome registrado agora, registra tudo que aparece. Você vai lá, registra antes de contar para a família. Registra, depois você fala, a gente escolheu esse nome. É assim. Olha só. Obrigada pela dica. Porque você está no mundo e você está no Brasil. Dentro do mundo você está no Brasil. Né? E aqui tem ser humano. Esse é o grande problema. Já vi roubo, assim, já vi problema. Uma vez uma aluna não, uma menina que era da minha faculdade,
ela mandou um livro para mim, né? Ah, Sidney, vê pra gente publicar, não sei o quê. Falei, você já registrou? Ela, não registrou. Falei, então não vou nem ver. Ela, não, a única coisa é que eu coloquei na internet pro pessoal fazer download. Acabou. Nossa. Eu falei para ela, olha, esquece, eu não vou, esse livro teu, eu não edito de jeito nenhum. Ah, não, mas e se ninguém registrou? Eu falei, não tem como saber se alguém registrou. Eu só vou saber depois, mais pra frente. E aí a editora tem que pagar todos os royalties, né? A editora tem que pagar tudo pra pessoa. Roubo de música. Tem pra caramba. Caramba. De música eu acho que é mais comum a gente ouvir, né? Do que de livro. A gente teve, eu não vou falar o nome, tá? Um músico brasileiro muito bom, que eu gosto pra caramba. Ele fez uma música, aí um músico americano escutou. Isso é famoso, eu tô contando, o pessoal vai saber, eu só não vou falar os nomes, depois eu te conto. Um músico americano muito conhecido escutou e fez a mesma melodia. E aí esse músico brasileiro processou, ganhou, e o músico americano depois falou, não, eu escutei realmente a música, eu gostei, por isso eu copiei. E depois eu te conto, todo mundo sabe essa história, você ainda não sabe, mas eu te conto quem foi. Então, o pessoal que a gente tá falando aqui, com certeza sabe. Né? Se não souber, pergunta pro amigo, que o amigo sabe. Essa história. Ele só não fala nome para não tomar processo. Lógico. Evita. Caraca. Onde que a gente se encontra? Tá? Rede social, o pessoal que está aqui vendo você, que eles vão querer ver teu Instagram, como é que é? Ursula.ramos, aí lá eu sempre faço os stories, abasteço bastante com conteúdo, então meio mais fácil não encontrar ela mesmo no Instagram, né? Porque Facebook a gente não usa muito mais, né? Pelo menos os mais jovens não. O que eu faço, o meu Instagram tá junto com o Facebook. Sim. Então, tudo que eu coloco no Instagram replica no Facebook. Vai direto. Agora, eu nunca coloco nada no Facebook. Diretamente lá. Inclusive, nem responder mensagem que chega lá, né? Sim. Porque... A mensagem lá eu nunca olho. Esquece. Eu olho no Instagram também. Então mais Ursula.ramos. Legal. E você quer falar da loja? Por enquanto não, como a gente ainda está estruturando, mas em breve lá no Instagram vai estar tudo certinho. Mas quando tiver, se avisa a gente também divulga a loja, tá? Tá, e ótimo. Eu vou querer dar uma olhada lá. Com certeza. A gente dá um cupom de desconto. Isso é bom. Eu também vou olhar a loja. Eu gostei do cupom. Não, eu sou um perigo. Olhando essas coisas, eu sou um perigo. Eu tenho que tomar cuidado. Eu fico com vontade de comprar tudo. Eu me seguro. Mas é porque ainda mais quando é útil. Então. Mas isso aqui vai facilitar a minha vida. Então por que não? Eu olho assim e falo, eu preciso. Pode ser que não agora, mas daqui um tempo, quem sabe? Quando eu precisar, eu já tenho. Eu já tenho. Esse pensamento. já tá guardado lá, já tá na caixa. Eu queria agradecer a tua presença aqui, foi muito legal o papo, foi bem bacana você até expor, né, toda essa história, né? Isso eu acho super importante para todo mundo, né? Acho bem legal. Eu queria agradecer você dispor o tempo de estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade também de falar para outras pessoas a minha história e compartilhar também. Aí lá no Instagram também tem mais coisas e eu posto diariamente. Quem quiser me seguir lá, fica à vontade, ficou o convite. Obrigada pelo convite de vocês. Obrigado. Então não esqueçam, pessoal, que é Ursula.ramos, o Instagram dela. Vamos lá dar uma força, entrar lá no Instagram, ver tudo que ela tem para oferecer. E não esqueçam, gente, quem ainda não deu like, por favor, deem um like. Vocês não vão deixar de dar um like para Ursula Ramos, né? Deem um like para ela. E se quem não está inscrito, se inscreva, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com todo mundo. E a gente se vê na próxima. Até mais.